Estados Unidos atacou a Síria, a Rússia é contra os Estados Unidos, será que a gente vai ver a Terceira Guerra Mundial? Mas afinal, o que acontece com a Síria? Daí tu bota as bandeiras dos Estados Unidos, Síria, Rússia, Estado Islâmico e várias outras bandeiras, né, cobrindo assim a tela de bandeira, tá? De pessoas envolvidas nesses conflitos aí. Pessoa. Países, colocando países nas coisas. E aí, gurizada, beleza? Tem vários vídeos falando sobre o que acontece na Síria, vários vídeos interessantes, eu vou deixar alguns aqui embaixo. Só que a proposta aqui é contextualizar mais o que aconteceu depois dos ataques químicos na Síria, onde os Estados Unidos bombardearam uma série de locais do governo sírio. A galera morreu, entre essa galera um monte de criança morreu, isso sempre abala muito mais ainda a comunidade internacional e com razão, né? E a ideia aqui não é fazer um negócio Ai, bem mal, ai, eu sou o Trump, ai, eu sou o Putin. e sim mostrar mais essa realpolitik, esses inúmeros interesses envolvidos nesse conflito. Então tu tem esse cara, o Bashar al-Assad, que ele assume a presidência depois da morte do pai dele nos anos 2000, tá? E daí eu vou deixar um vídeo linkado aqui de um dos canais que eu acho mais irados do YouTube, assim, o iMaps, que fala sobre a história na Síria e tal, um pouco antes disso, contextualiza bem certinho, se vocês se sentirem interessados. E a política internacional esperava que ele fosse um ditador mais reformador, porque a Síria sempre teve essa característica secular, assim, de Estado laico e tal, apesar das inúmeras religiões que ali habitam, etc, etc, etc. Ela tinha uma boa economia dentro dos padrões do Oriente Médio, então era um país que estava indo bem dentro desse contexto. Só que daí começam os primeiros movimentos ligados à Primavera Árabe, quando chegam na Síria, o Assad ele reprime de uma forma muito violenta os manifestantes. E daí mais ou menos começa a estourar essa guerra civil até os dias de hoje. Então em mais ou menos aí 6 anos, de acordo com estimativas da ONU, 500 mil pessoas já morreram. E também transformou a Síria numa onda de repulsão demográfica, né? Esse conceito. Bom, ela tá no contexto de guerra, muitas pessoas saíram dali. 5 milhões de pessoas aproximadamente, de acordo com a ONU. 10% disso é que foi para a Europa e causou aquela série de problemas na União Europeia, se aceita ou não os imigrantes, né? Essas políticas imigratórias e tal. Quer dizer, a maior parte ainda fica aos arredores da Síria, busca países aos arredores ali. Então, pouco tempo depois que o governo sírio ele reprime os manifestantes, que começa ali algumas revoltas populares, vários países começam a intervir também ali e começa a causar esse caráter de guerra civil. Tem os Estados Unidos e Rússia como os principais países, né? Claro que tem vários outros, tem França, tem Reino Unido, tem até certa medida a China, né? Mas como principais nomes, Estados Unidos e Rússia. Rússia apoiando o senhor Bashar al-Assad para manter a influência dela ali no Oriente Médio, né? Para não perder essa influência, porque os Estados Unidos tem como uma grande zona de influência a Arábia Saudita e Israel. A Rússia precisa então também ter essa zona de influência, então ela é uma parceira da Síria. E uma série, dentro dessa guerra civil, uma série de grupos rebeldes. Vou destacar ali os mais importantes. A gente tem o Estado Islâmico, que é uma parte radical da Al-Qaeda. A galera era radical demais para estar na Al-Qaeda, formou o Estado Islâmico. E uma outra frente que é a Al-Nusra, que ela tá ligada à Al-Qaeda, que são grupos mais extremistas no que diz respeito à religião. E eles financiam como? Ai, como é que eles tiram dinheiro? Ou vende petróleo de forma ilegal, vende droga, né? Ganha apoio de outros países que apoiam a Síria. Isso é muito engraçado, né? Porque os caras... alguém compra o petróleo desses caras de forma ilegal, não é mesmo, gente bonita? Também tem o exército curdo, né? Que foi apoiado ali muito pelos Estados Unidos. Ele fica no norte da Síria e é um dos grupos que os Estados Unidos ajudou a financiar para combater tanto o Estado Islâmico, contra indiretamente também combater o governo sírio. O principal interesse desse exército curdo é formar ali no norte da Síria, uma parte do Iraque, o famoso Kurdistão, né? Que é um país que eles não têm, eles compartilham ali alguns valores e tal, mas é uma nação que ela não tem um país. Então esse é o quadro geopolítico que se passa ali na Síria. E incrivelmente Bashar al-Assad vinha resistindo muito assim às inúmeras enfrentamentos desses vários grupos. Muito porque, e talvez o principal, porque a Rússia dá um apoio militar e bélico, mas também porque Bashar al-Assad em algumas regiões da Síria tem apoio popular. Porque tem algumas pessoas que falam, melhor com o Bashar al-Assad do que sem ele. então acaba, né, condensando esse apoio maciço ao Bashar al-Assad. E tem outras zonas que não, são dominadas por esses outros grupos. Em 2016, Bashar al-Assad retoma a cidade de Alepo, que é uma cidade estratégica nesse conflito, e tava tudo se encaminhando para, o cara já tomou a cidade de Alepo, cedo ou tarde o cara vai conseguir se reorganizar e dominar a Síria de novo. Cabe ressaltar aqui que havia uma série durante esses conflitos de históricos de armas químicas, de uso de armas químicas, tanto pelo Bashar al-Assad
como também por esses grupos rebeldes aí, ou ligados à Al-Qaeda ou Estado Islâmico. Ambos já tinham registros de terem usado armas químicas. Então esse era o cenário. Porém aconteceu o que agora na última semana? Teve o uso de um gás chamado sarin, que é um gás que não tem cheiro. Vai pro ar aí, galera, né, cheira e não sente. Só que ele causa irritação na pele, ele causa coceira, esses trecos, em grande quantidade ele dá convulsão e mata as pessoas. Isso é uma arma química, por exemplo. E desde 1993 estava proibido pelas convenções de armas químicas. E 188 países assinaram e a Síria não tinha assinado essa convenção, né? Então fica aí mais um registro de que talvez tenha partido do governo o uso dessas armas químicas. Esse caso específico matou quase 90 pessoas e dessas quase 90 pessoas, aproximadamente 30 pessoas eram crianças. E daí circulou na internet uma foto dos pais carregando os dois filhos e os dois filhos mortos. Carregou por mais de 1 quilômetro as crianças, os caras chorando. Fica aquele quadro de guerra que ninguém curte muito ver. Porque ao mesmo tempo que a gente não curte ver, a gente endossa a guerra, né? Olha aí, vai pensar nisso aí. De um lado, o governo sírio tinha falado que tinha destruído as armas químicas lá em 2013 com supervisão internacional. E a Rússia endossou a defesa do governo sírio, falando que o que tinha acontecido é que a Síria ela tinha bombardeado bases inimigas e essas bases inimigas estavam com arma química. Daí, por causa da explosão, a arma química se espalhou, o gás sarin se espalhou pela cidade. E disse ainda que vai continuar apoiando o governo do Assad contra esses grupos terroristas. Porque tem muito esse uso da nomenclatura, da palavra terrorista, né? Qualquer pessoa contrária ao governo sírio lá dentro do território sírio é chamado pelo governo e pela Rússia de terroristas. Alguns dizem que pode ter sido um próprio desses grupos rebeldes terem usado o gás sarin. Tem uns que acham que isso pode ter acontecido, que eles já usaram armas químicas em outros momentos, né? E de qual foi a resposta dos Estados Unidos? Eles bombardearam com dezenas e mais dezenas de mísseis Tomahawk bases militares sírias. Até então os Estados Unidos ou ele atacava lugares onde estavam ali o Estado Islâmico, essa frente al-Nusra, ou apoiava o exército curdo, mas ele não tinha feito ainda um ataque oficial ao governo sírio. E daí aqui cabe ressaltar esse elemento surpresa, ou essa imprevisibilidade do Donald Trump. Porque ele sempre dizia que o inimigo dos Estados Unidos era o Estado Islâmico, era o terrorismo e que isso ele tinha que combater. Inclusive ele tinha falado, o Assad pode nos ajudar a combater o Estado Islâmico. Ele nunca tinha se posicionado contrário ao Assad necessariamente, que nem o Obama. O Obama era contrário ao governo do Assad. Ele também tentou uma aproximação com o Vladimir Putin da Rússia. Alguns analistas na época tinham apontado, não, o Trump ele não vai ser tão guerrista, né? Ele está buscando mais essa aproximação para tentar solucionar os problemas e tal, porque ele está mais preocupado com a política interna. Mas o que a gente viu foi o contrário, né? Pegou e fez o ataque. E daí a Rússia se posicionou contrária aos Estados Unidos, obviamente, alegando que a Síria é um país soberano e os Estados Unidos não tinham o direito de fazer esse ataque. Como primeira medida, suspendeu um acordo que existia entre Rússia e Estados Unidos de não atacar aviões, né? Porque o avião vai levar suprimento, leva, sei lá, outras coisas que a gente não sabe, para áreas mais remotas da Síria, e tinha um acordo para não se atacar esses aviões dos países. Putin já cortou esse acordo. Isso tornou a situação muito tensa e a galera imaginou o quê? Meu Deus, a terceira mundial, guerra vai vir aí. Terceira mundial, guerra. Estamos todos mortos, meu Deus, eu não quero servir a guerra. Eu não quero ir pra guerra. Né, a galera, quadro assim, ó. Meu Deus, a terceira guerra mundial vai acontecer. Isso é um pouco menos provável hoje dentro desse contexto. Até porque quando os Estados Unidos atacou essas bases sírias, ele avisou o governo russo que ia fazer esse ataque, dando tempo para os militares russos saírem, se organizarem. Então foi um ataque, foi de surpresa para a comunidade internacional, por exemplo, né, mas os russos foram avisados e tal. Então, ainda não dá para se falar em terceira guerra, por enquanto. Mas, né, como a gente tem de um lado uma figura que nem Trump, que ele tá cada vez mais caracterizando por ser imprevisível, e uma boa parte da direita mundial, tipo, vai Trump, esmaga esses terroristas! E tu tem do outro lado Vladimir Putin, com uma política anti-imperialista, e que essa política agrada boa parte da esquerda. Isso aí, Putin, vamos combater os Estados Unidos! Mesmo ele sendo um tosco no que diz respeito aos direitos humanos, o Sr. Vladimir Putin, né? Só para lembrar os que ele proíbe, por exemplo, né? Qualquer coisa homoafetiva no país dele, né? Isso aí é proibido na Rússia. Inclusive, o cara persegue gays, em resumo, tá? Mas daí tudo na internet vira motivo de torcida. Daí tem de um lado o Twin Trump, do outro lado o o Team Putin. E daí, né, essa internet vira esse caos de chorume. Escorre chorume pela tela. Ninguém consegue analisar os fatos e tal, fazer análises mais sérias em relação a isso.
Não, inclusive nesse vídeo vai aparecer os caras assim, ó, ai, fica apoiando o Putin, ai, fica apoiando o Trump, ai, fica... Vai tomar... Então esse é o cenário da dor que está acontecendo na Síria nesse exato momento. Daí já fica uma pergunta dessa reação dos Estados Unidos. Será que o Donald Trump fez tudo isso para levar a democracia, para levar esses valores de liberdade para o Oriente Médio? Ou há outros interesses por trás que não estão tão óbvios assim? Na verdade, os interesses estão meio óbvios, né? Ou será que ele tem algum interesse político e econômico nessa região? Será que, como ele estava sofrendo dentro dos Estados Unidos muita pressão de vários setores, inclusive do Partido Republicano, será que isso não é uma tentativa de tentar unir a nação dos Estados Unidos em prol de um objetivo? Porque a guerra ela tem muito essa característica, né? Ela consegue criar essa identidade coletiva. Os Estados Unidos já atacou um país, né, falando que existiam ali armas de destruição em massa na época, né? O ataque foi no Iraque. Será que a história está se repetindo ou será que a Síria é que usou armas químicas? Ao que tudo indica até agora, foi o governo sírio que usou essas armas químicas. Então, né, mas sempre fica essa dúvida. Outra coisa também, quais serão os próximos passos do Vladimir Putin, assim? Porque depois que o Obama perdeu a eleição, o Putin virou uma das principais figuras da política internacional, assim, em termos de influência. Será que ele vai conseguir bancar de frente com os Estados Unidos politicamente depois desse fato, assim? Ou será que ele vai arregar? Ou será que ele vai pedir ajuda da China, que até agora não se posicionou firmemente, assim, pró ou contrário a isso? Né? São dúvidas que vai tendo em relação a isso. Se caso a China resolva se posicionar do lado da Rússia, será que a gente já não está criando um cenário mais de guerra? A Síria é um país secular, né, conhecido como Estado laico, assim. Será que depois dessa guerra, depois dos conflitos terminarem, não está abrindo espaço para esses outros radicais, assim, religiosos assumirem o poder lá? Quem ganha com a guerra, não é mesmo? Porque o petróleo depois do ataque subiu, as empresas que fazem os mísseis Tomahawk, as ações subiram, né? Então quem está ganhando com a guerra? Porque aquela frase sempre é boa, né? Eu só vendo lenço porque tu chora. Essa frase sempre é muito boa. E a principal pergunta de todas, né? Quantos adultos e principalmente, porque isso sempre choca a gente, crianças precisam morrer ainda para que se dê o fim dessa guerra? Será que esses interesses econômicos, será não, né? Esses interesses econômicos, eles sempre estão um pouco acima aí, muitas vezes, da vida humana, né? Então assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma breve explicação mais sobre esse fato mesmo que aconteceu, tá? Não sobre a história da Síria. Sobre a história da Síria eu vou deixar alguns vídeos linkados aqui. E se tu gostou do vídeo, dá um joinha, curta, compartilha entre os seus amigos, me siga no Twitter. Era isso, beijo no cérebro de todo mundo e tchau!